Oi, Nildo, oi, Lenice. Só colocar aqui para transmitir ao vivo no Face e no YouTube também. Tudo bem com vocês? Atrasei hoje. Atrasei um pouquinho. Ajeitar aqui as coisas. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Josivane. Oi, Thalita. Dá uns 5 minutinhos aí pro pessoal ir entrando, tá? Boa tarde. Boa tarde, gente. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando e a gente já começa. Ai, que bom, que o som tá bom. Eu esqueci de pôr o microfone, eu não sei se no YouTube vai tá bom. Lenice, você tá no YouTube? Boa tarde. Fala para mim se o som tá bom no YouTube. Eu esqueci de pôr o microfone, senão eu pego ali o microfone. Oi, Malu. Nilda, Glaufísia. Tudo bem com vocês? Não, Helenice, eu acho que é outra Helenice que tá no YouTube. Tem uma Helenice que me falou oi aqui no YouTube, Helenice Nascimento. Acho que é outra. Oi, Elizabeth. Não sei se eu pego o microfone. Gente, hoje eu vou falar sobre cores, tá? Cores na produção dos sabonetes, tá? Não vou falar, não é especificamente sobre corante ou pigmento, qual usar, não, tá? É como a gente faz para atingir a cor que a gente quer. Eu tenho visto muitas pessoas me perguntando, né, comentando que sempre vai tentar fazer um sabonete, não chega na cor que quer. Tem algumas alunas também que estavam com essa dúvida. Então eu queria esclarecer aí, resolvi fazer essa live hoje para falar sobre isso, tá? Como a gente faz para atingir as cores que a gente quer, porque às vezes rola uma certa confusão aí, a gente vê uma técnica, acha que todas são iguais, acaba produzindo todos os sabonetes da mesma forma, achando que vai ter o mesmo resultado, e não é assim que acontece, tá? Eu fiz um roteirinho, tá, gente, para eu não esquecer de falar nada. Oi, pessoal que entrou depois, oi para todo mundo. Então, gente, o que acontece? Todo mundo, né, principalmente quem está começando, além de ter aquela dificuldade de saber quando usar uma base e quando usar um pigmento, acaba não tendo uma noção também. Acredito que muita gente não tem noção que muitas vezes, para a gente chegar na cor que a gente quer, a base vai interferir, tá? O tipo de base que a gente vai usar e também a essência, tá? Não vou falar de essência fotossensível, tá bom? Isso é assunto para uma outra live. Mas eu vou falar tudo aqui o que vai interferir na cor. A cor da produção do seu sabonete, que eu vou falar aqui, é aquela cor que a gente vê a hora que a gente está produzindo, tá? Acabei de fazer meu sabonete, coloquei no molde ali, ele secou, a gente já sabe a cor que ele tá. É aquela cor ali, tá? Que eu vou falar. Agora, essências fotossensíveis, a gente não vê a mudança de cor no sabonete na hora. Quando a gente usa uma essência fotossensível, a cor vai mudar com os dias, tá? Uma semana depois, 15 semanas depois. Às vezes você fez um sabonete de uma cor hoje, aí daqui 15 dias vai estar de outra cor. Aí isso é relacionado à essência fotossensível, tá? Só que não é esse o assunto de hoje. Hoje, o que eu vou falar da essência que interfere aqui é a cor da base, tá? São fatores que a gente percebe ali na hora da produção,
tá bom? Então eu vou, como sempre, tá? Dar continuidade ao assunto, vou falando aqui o que eu tenho que falar. Vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês conforme for surgindo as dúvidas no que eu for falando. E aí, no finalzinho, eu volto respondendo todo mundo, tá bom? Oi para todo mundo que entrou depois, entrou bastante gente depois. Gente, então, assim, o que acontece, né? Que eu tenho visto bastante. Para a gente conseguir determinada cor, para determinado tipo de sabonete, tem vários fatores que interferem nessa cor, tá? Que a gente consegue visualizar ali na hora. Tem algumas cores, assim, tem a técnica simples, né? Que é a iniciante. E tem algumas técnicas mais avançadas, tá? Que nem, por exemplo, para fazer uma cor vermelha. A técnica que eu uso para fazer uma cor vermelha é diferente da técnica que eu uso para fazer uma cor rosa bebê, por exemplo, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui o que vocês devem fazer para atingir cada cor, tá? Para não ter mais essa dificuldade aí. E assim, o que eu tenho visto muito, né? Um tempo atrás eu ensinei o pessoal fazendo cor vermelha e as pessoas confundem um pouquinho. Acham que porque eu fiz o vermelho daquele jeito, o rosa também é feito, o azul, todas as cores. E não é assim. Um outro fator também que tem confundido muito as pessoas é na hora de pintar, né? A gente sempre fala para pintura precisa usar o pigmento cosmético. Só que em algumas técnicas a gente mistura pigmento com corante. E aí, quando a pessoa vê só aquela técnica que mistura pigmento com corante, acaba usando todas as técnicas em todo tipo de pintura. E não é assim que acontece, tá? A gente precisa saber identificar o momento certo de usar determinada técnica. Para a maioria das vezes, quando a gente quer, vamos começar primeiro pela base, tá? Do sabonete. Quando a gente quer fazer um sabonete rosinha, tons de bebê, por exemplo, a gente vai usar só uma base branca e corante, tá? Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas depois vocês vão entender um pouquinho a confusão aí que acontece. Então, assim, a base branca, inicialmente, quando a gente está começando, a gente vai escolher um tipo de base, tá? Ou a branca ou a transparente. A cor da base vai determinar muito o tipo de cor que vai ficar o seu sabonete. Se eu quiser um rosa bebê, eu vou usar só uma base branca, tá? O que a gente tem que pensar? Que na base branca tem pigmento branco. Então, o que acontece se eu misturar aquela cor com o branco, tá? Se eu colocar gotinhas de vermelho na base branca, ela vai mais pro tom rosa, ela não vai ficar vermelha, tá? Então, assim, sempre o que mais vai determinar a cor do nosso sabonete, a cor final, é o tipo de base que você está usando e não o corante em si, tá? Não é o corante, é um item ali que você vai usar para conseguir, para auxiliar na cor que você quer chegar. Só que a base, a escolha da base é mais importante do que o corante nessa hora. Porque, como eu falei, se você quer fazer um sabonete vermelho, você fazer com uma base branca, ele vai ficar rosa, tá? E se você for fazer um vermelho só com uma base transparente, ele vai ficar transparente, tá? Se você usar corante. Então, a gente precisa dosar. Que nem para fazer o sabonete vermelho, eu misturo, tá? A base branca com a base transparente, por quê? O transparente, ele faz cores fortes. E o branco, ele traz cores mais clarinhas. Então, você tem que pensar. Quanto mais claro você quiser o seu sabonete, mais base branca você vai usar. Quanto mais escuro você quiser, mais base transparente você vai usar. Ah, eu quero um rosa bebê, é só branca. Ah, eu quero um rosa um pouco mais forte, mistura metade branca, metade transparente. Ah, eu quero um rosa muito forte. Aí você coloca 90% transparente, 10% da branca, tá? Aí, entenderam? Quanto mais forte você quiser a cor, usando o mesmo tipo de corante, tá? Quanto mais forte vocês quiserem a cor, mais base transparente vocês vão usar. Só que não dá para usar só a base transparente, porque senão ela vai ficar transparente. Então, a gente vai colocando
um pouquinho de branco para ir tirando essa transparência aí, tá? Mas aí a gente vai controlando o tom da cor de acordo com a base que a gente vai usando, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, a base da nossa terra, por exemplo, é uma base muito branca, muito leitosa, muito, 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 muito. Ou seja, ela tem uma quantidade de pigmento branco ali muito maior do que a da VG e a do Peter Paiva, por exemplo, tá? Então, a quantidade de corante rosa que eu vou usar na base branca da nossa terra é diferente da quantidade de corante rosa que eu vou usar na base da VG e na do Peter Paiva, tá? Eu vou usar muito menos corantes na da VG e do Peter Paiva do que na nossa terra, tá bom? Você tem que imagina vocês pegando um copinho de plástico e pinga lá corante branco e corante rosa. Ele ficou um tom, ficou muito clarinho, você vai pingar mais corante rosa. Aí e assim você vai fazendo, tá? Esse corantezinho branco no potinho que você tá fazendo para testar a cor representa a base que você tá usando, tá? Então, assim, eu tenho visto muita confusão, as pessoas acharem que sempre tem que misturar a base branca com a transparente. Não, tá? Toda cor tom bebê, você vai usar só a branca. E aí, a hora que você derreteu a base, às vezes algumas pessoas ficam com medo de colocar uma quantidade de corante ali, porque acha que vai desandar. O corante não desanda, tá? O sabonete. O que desanda é o pigmento. O pigmento, se você colocar muito, o sabonete fica borrachudo. Então tem que tomar cuidado com o pigmento, mas com o corante não. Mesmo porque também o pigmento, a gente não precisa usar muito. O pigmento, por ser mais forte, a gente usa uma quantidade menor e ele chega mais rápido na cor que a gente quer. Então, você tem que pensar, quanto mais tons de bebê você quiser, quanto mais claro você quiser, mais base branca você usa. Aí eu quero escurecer aquela cor ali. Como que eu faço para escurecer? Adiciona a base transparente, tá? Ah, eu quero mais escuro. Então, da próxima vez, se você coloca mais transparente, você vai escurecendo os tons de acordo com a base, tá? Agora, para tons preto, vermelho, azul escuro, verde escuro, todas as cores escuras, vocês vão usar 90% de base transparente e 10% de base branca, tá? Para tons escuros. Se você quiser um tom mais claro, você usa um pouco mais de branco e um pouco menos de transparente e vai controlando ali, tá bom? Um outro fator que interfere muito na cor do sabonete é a essência, tá? Muita gente às vezes não percebe, né, que a base da essência é amarelada. Algumas essências têm a base amarelada, outras são transparentes, outras são amareladas, tá? Então a gente tem que sempre ficar atenta a isso e também a qualidade da essência. Gente, quando eu comecei a fazer sabonete, que eu não conhecia muito ainda assim de essências, às vezes eu ia numas casas assim que vende produtos de sabonete, sabe? E aí cada essência era de uma cor. Eu já vi essência até azul, para vocês terem noção. Então imagina assim, você pegar uma essência que é azul para fazer um sabonete rosa, não vai dar certo, você não vai conseguir, tá? Só que a base da essência, quando eu digo a cor da base da essência, é quando você olha para a essência no vidro, você coloca ela no becker, você já tem uma noção da cor dela. Você enxerga na hora a cor dela, tá? Essência fotossensível não tem nada a ver com isso, tá? Essência fotossensível é outra coisa, porque tem essa confusão também. Então, assim, você olhou a cor da essência naquela hora, naquele momento, a base dela é qualquer cor que não seja transparente, tome cuidado, tá? Vocês precisam imaginar uma tabela de cores. Tem as cores primárias, né? Que é vermelho, amarelo, azul. Não lembro agora todas as cores primárias. Mas assim, se você misturar as cores, vai dar outra cor. Então, se você pega uma essência de base amarelada, por mais fraquinha que ela seja, e você vai fazer um sabonete azul claro,
você vai precisar colocar uma quantidade maior ali de corante para conseguir atingir o tom de azul que você quer. Porque a hora que você colocar a essência, seu sabonete vai ficar verde, tá? Então, assim, amarelo com azul vai dar o verde. Então, não adianta você querer fazer um sabonete azul com uma essência de base verde, de base amarela, porque vai ficar verde. Não tem jeito, tá bom? Então, tem que ficar muito atenta a isso, presta muita atenção. Às vezes tem essência com a mesma nomenclatura, só que vende em lugares diferentes, e um lugar que vende a de uma cor e outro lugar que vende a de outra. Eu costumo usar essência sempre do mesmo lugar para não ter esse tipo de problema, porque às vezes você está produzindo ali, a hora que eu vou abrir o frasco, na hora que eu estou fazendo um sabonete, aí eu percebo que já não é da cor que eu estou acostumada e acaba dando problema ali. Então, se vocês forem comprando essência sempre no mesmo lugar, você vai acostumando, você já vai tendo, com o tempo você vai tendo essa noção que essência que tem a base amarelada, que essência que é mais clara, que essência que é mais escura, qual que é transparente, qual que não é, tá? Para tomar muito cuidado. A cor de sabonete que mais dá problema na hora de produzir aí com essas essências amareladas são sabonetes de tom azul bebê, tá? Porque vai ficar verde. Aí como que você faz para consertar? Fiz meu sabonete com essência branca, corante azul e essência de base amarelada e ele ficou verde na hora. Às vezes ele vai mudar. Às vezes você vai perceber na hora ali na panelinha, na hora que você tá colorindo, você já vai perceber que tá um tomzinho meio estranho. Às vezes você só vai perceber depois que o sabonete estiver pronto, tá? Mas uma dica que eu dou para vocês é que o sabonete sempre vai mudar um tom da cor que tá na panelinha, tá? Ele sempre vai ficar um tonzinho abaixo ali do que tá na panelinha. Então, se tá um azul bem clarinho, é aquela cor que você quer que fique depois do sabonete pronto, passe um tom, que daí a hora que ele secar, ele vai chegar na cor que você quer, tá bom? Ele dá, algumas cores dá uma diferençazinha aí na hora que seca. Então, às vezes você tá fazendo ali, ficou aquele azul bonitinho, né? Ah, esse azul que eu quero, cheguei na cor que eu quero, só que a hora que ele seca, ele ficou verde. E aí a gente se decepciona, acha que perdeu o material, mas aí você pode picar esse sabonete, derreter ele de novo e adicionar mais corante, tá? Adiciona um pouquinho mais do corante azul ali para chegar no tom que você quer, para ele realmente ficar azul, tá? O azul é meio chatinho de fazer. A gente tem sempre que ir colocando um pouquinho a mais mesmo, assim, da quantidade que a gente está visualizando para que ele chegue no tom que a gente quer, tá bom? O rosa, a mesma coisa. Às vezes você fez um tomzinho de rosa ali, que você achou que tá ótimo, a hora que ele secar, ele vai ficar um tomzinho, é um tom que fica diferente. Às vezes fica até imperceptível, mas dependendo da cor que você estiver fazendo, ele dá essa diferençazinha aí, que às vezes incomoda um pouco a gente, tá? Isso acontece muito com o azul. Com rosa, nem tanto, tá? Agora, se você quer um sabonete rosa clarinho, por exemplo, e tá usando a base da VG ou do Peter, que eles são elas é menos branca do que a da nossa terra, aí você usa uma quantidade menor de corante, tá? Para chegar naquele tomzinho que você quer, porque a quantidade de pigmento branco que tem ali na base é menor. Então, você consegue chegar na cor muito mais rápido do que com a base da nossa terra. A base da nossa terra você vai precisar adicionar um pouquinho mais de corante para chegar ali, por ela ser muito branca. Ou você pode misturar com a base transparente, a nossa terra com uma base transparente para ficar mais ou menos ali o mesmo tom da branca do Peter e da V&G, tá? A gente precisa ter esse jogo de cintura, assim, essa noção de quando a gente deve misturar e quando não deve, quando eu devo usar só um tipo de base, quando eu devo usar só outro tipo de base, tá? Não tem uma regra. Ah, sempre tem que ser a branca, sempre tem que ser a transparente, sempre tem que ser metade, metade base branca e metade base transparente. E não é assim, tá? Tudo vai depender do tom da cor que vocês querem chegar. Então, vocês têm que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo. E se por acaso não deu certo a cor, o sabonete secou, não ficou da cor que vocês queriam, derrete e adiciona um pouco mais de corante, se for aquela mesma cor ali, tá? Uma outra coisa que eu sempre falo também, às vezes a gente vai fazer um sabonete de uma cor,
mas não é uma encomenda. A gente está fazendo de teste, está fazendo ali porque eu quero ver como que fica, e não ficou a cor que eu queria. Assim, se você não falar para ninguém, ninguém vai saber. Então, não fiquem frustradas se vocês não conseguirem atingir a cor. Tenta analisar ali o que foi que aconteceu. Ficou mais escuro do que você queria ou ficou mais claro do que você queria? Ah, não, mudou completamente a cor. Mudou completamente a cor, então a gente precisa analisar o que você fez ali na sua receita que mudou completamente a cor. Uma coisa que altera muito a cor também do sabonete é você esquentar muito a sua base, tá? Às vezes você deixa ali a base esquenta tanto que ela fica, depois o sabonete fica com um tom envelhecido da cor, tá? Então tome muito cuidado. Às vezes a gente não percebe que a base esquentou demais, mas ela vai acabar escurecendo, ela vai deixar um tom mais escuro ali, seu sabonete. Quanto mais você for esquentando, mais ela vai interferindo na cor também. Então também tem que tomar cuidado. Outra coisa são os extratos, tá? Às vezes você está fazendo um sabonete ali, você quer adicionar um extrato que você nunca usou, vai fazer um sabonete branco. Ah, eu quero fazer um sabonete branco com extrato de menta, que vai ficar uma delícia, vai ficar, enfim, você idealiza ali aquela cor na sua cabeça. Só que o extrato também é um outro fator que vocês precisam prestar atenção, porque muitos extratos têm a base marrom, a base escura, tá? As cores ali do extrato também vai interferir, tá? Que nem o extrato de menta, por exemplo, que eu gosto bastante. Ele é marrom. Então, se você for fazer um sabonete branco, você nunca vai conseguir fazer um sabonete branco usando o extrato de menta. O extrato de própolis, por exemplo, também é mais escurinho. Eu nunca vou conseguir fazer um sabonete branco usando um extrato escuro, tá? Então, você tem que ter saber fazer essa junção aí de matérias-primas para ver se você vai conseguir chegar na cor que você quer ou não. Quando é lembrancinha, eu achei que fez uma sombra aqui, achei que tinha passado alguém. Quando é lembrancinhas, a gente ainda consegue manobrar mais isso, né? Porque lembrancinha a gente não costuma colocar muitas propriedades. Eu costumo, assim, pezinho, maternidade, essas coisas, eu coloco mais essência, lauril e o corante, não coloco extratos, não costumo colocar manteigas, essas coisas assim, pezinhos de maternidade, sabonetes pequenininhos, eu não costumo colocar. Então, a gente consegue chegar muito mais fácil nas cores. Agora, quando você vai fazer um sabonete fitoterápico, por exemplo, aí você tem que tomar muito cuidado, tá? Não adianta a gente querer idealizar o produto de uma cor e a gente usar matérias-primas com cores completamente diferentes. Tudo é uma tabela de cores, tá? Tem todas as cores, se você juntar uma com a outra, vai formar outra. Então, a gente tem que pensar e analisar tudo que a gente está usando ali para não ter essas surpresas no final, tá? A gente precisa estudar bastante aí sobre isso, tenta entender as cores. Uma coisa que vocês podem fazer de teste, tá? E não sei que cor eu vou fazer pela primeira vez e quero chegar naquela cor. Como que eu faço? Para não desperdiçar base, vocês podem pegar copinhos descartáveis, tá? Ou qualquer potinho que vocês tiverem. Coloca em água, tá? E aí a gente vai pensar o seguinte: a água representa a base transparente. Se você for fazer o sabonete na base transparente, aí você vai pegar aquele corante que você quer usar e vai pingar uma gotinha ali no copinho com água transparente, mistura e vê que cor que vai ficar. Aí ficou muito escuro, então eu vou adicionar pigmento branco para clarear. Só que aí esse pigmento branco já representa a sua base branca, tá? Se você quiser fazer testes com base branca, você vai colocar água com pigmento ou corante branco. Se você quiser fazer testes com base transparente, você vai fazer o teste das cores ali com a água transparente, tá? Sem pigmento nenhum. Aí você colocou ali, eu vou fazer o teste na base branca. Pegou a água com um copinho de água, colocou o pigmento branco e colocou o rosa. Aí ficou muito claro. Quero mais escuro, pinga mais uma gotinha. Até você chegar ali no tom que você quer, para você conseguir ter uma noção da quantidade de corante que você vai precisar
para pôr no seu sabonete, tá? Eu sei que a hora que eu chegar nesse tom no meu sabonete, eu vou ter que escurecer um pouquinho mais para chegar na cor que eu quero. Então, tem várias coisas assim que a gente pode estar fazendo para conseguir as cores que a gente quer. E não generalizem, tá? A gente tem... O primeiro fator da gente fazer o sabonete para a gente chegar no tom de cor que a gente quer é ter muito claro a cor que a gente quer, tá? E com base nisso, depois a gente vai avaliar o tipo de base que a gente vai usar para conseguir atingir aquela cor. Avaliou o tipo de base, aí eu vou ter que analisar extrato, essência, essas outras coisas que eu vou pôr para ver se não vai interferir, para a gente não ter surpresa nenhuma depois, tá bom? Então, vão fazendo esse teste aí, treina. Vocês vão fazer o sabonete uma época e vai ver que não ficou da cor que vocês queriam. Aí da próxima vez vocês escurecem mais se você queria mais claro, se você queria mais escuro, aliás, se você queria mais claro, da próxima vez coloca menos corante. Deixa eu pensar. O preto também. O preto é uma cor que dá muito trabalho para fazer. Vejo muita gente tendo dificuldade. O que eu faço para ficar um preto igual esse preto, assim, pretão? Eu uso só base transparente com pigmento. Quando a gente usa base transparente com o pigmento ele tira a transparência do sabonete. Então, você não precisa usar base branca ali misturada. Você consegue chegar num tom muito mais forte e muito mais fácil. Agora, se você colocar o pigmento preto em uma base branca, ele nunca vai ficar preto, ele vai ficar cinza, porque é como se você estivesse misturando tinta preta com tinta branca, tá? Pense sempre que a base branca é uma tinta branca, tá bom? Que daí fica mais fácil para vocês visualizarem as cores ali. E aí você pensa, quanto de tinta branca eu tenho que pôr no meu sabonete para ele chegar naquele rosa que eu quero? Eu tenho que colocar bastante, então usa só a base branca, tá? Tô dando um exemplo da gente imaginando que a base branca é como se ela fosse só uma tinta branca que a gente está misturando com outra cor. Não sei se ficou confuso. Então, tenta sempre pensar assim, tá? Então, eu vou usar uma base branca. Pensando nesse conceito de que a base branca é um corante branco, só pra gente, tá, gente? Isso é imaginário, tá? Só pra gente conseguir idealizar a cor que a gente quer. Então, quando a gente imagina que a base branca é como se fosse o corante branco, e aí você adiciona um corante vermelho, mistura corante vermelho com corante branco, que cor que vai virar? Vai virar rosa, não vai ficar vermelho. E aí o que eu vejo? Um monte de gente fazendo. Usa só a base branca, quer fazer um sabonete vermelho, usa só a base branca e esguincha corante lá. Usa quase meio vidro de corante para conseguir chegar na cor. Sendo que não precisa, tá? Quando a gente vai tendo esse jogo de cintura aí de saber controlar a cor pela quantidade de cada base que a gente usa, a gente consegue usar gotinhas de corante e chegar no tom perfeito que a gente quer. Então a gente desperdiça menos corante e fica mais feliz com o resultado ali da cor do sabonete que a gente quer. Tá? Então, voltando ao que eu estava falando ali, o sabonete preto, ele é bem forte. Se eu colocar uma gotinha de corante branco, ele já vai tender a ir para o cinza. Não vai ficar aquele pretão. Então, eu vou usar só a base transparente, com pigmento, para que ele perca a transparência. Se eu for fazer um sabonete preto com corante preto, aí ele vai ficar translúcido, né? A gente consegue ver aquela passagem de luz, assim, no sabonete. Ele não fica opaco. Então, também não dá certo. Não vai ficar com aquele efeito fechado ali do preto. Então, teria que ser com pigmento. Toda cor forte que vocês quiserem, se for uma cor bem forte mesmo, você quer fazer aquela cor ali, um preto, um azul anil, por exemplo, um verde floresta, que é aquele verde bem escurão. Você quer deixar aquela cor no seu sabonete? Usa só base transparente e pigmento, tá? Que daí com pigmento vocês conseguem chegar ali na cor certinha. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada aqui.
Acho que é isso, gente. Acho que eu não esqueci de falar nada. Gente, ficou claro para vocês o uso da base? Como que interfere a base aí na coloração? Muitas pessoas não têm essa noção, né? A maioria das pessoas, assim, acha que é só o corante que vai dar a cor para o sabonete. Quando, na verdade, o corante é o que a gente menos vai usar ali. Então, vai fazendo esses testes, assim, pensa, deixa na sua cabeça, pensa sempre que a base branca é como se fosse um pigmento branco. Aí você imagina, quero fazer um sabonete de tal cor, mas se eu misturar essa cor com um pigmento branco, que cor que vai ficar? Não sei que cor vai ficar. Então pega um potinho, mistura lá, coloca água, coloca pigmento branco e coloca o corante que você vai usar. Mistura ali e aí você vai ter uma noção mais ou menos de que cor que vai ficar. Fala, não é essa cor, tá muito claro, eu quero muito mais forte. Então, não use a base branca, use a base transparente e um pigmento. Ou, não tenho pigmento. Então, você usa, sei lá, você vai fazer 1 quilo de base, usa 950 gramas de base transparente e 50 de branca. Ou, se for uma quantidade muito pequena de base que você vai derreter, eu costumo colocar um quadradinho, pequenininho assim, da branca, só para tirar a transparência mesmo, tá? E não tem necessidade de vocês colocarem pigmento branco na base que já é branca, tá? Quando eu vou fazer um sabonete muito branco, né, acho que a maioria já deve ter visto no perfil do meu Instagram, alguma divulgação minha, um sabonete de ursinho branco com uma roupinha azul e um bonezinho azul. Ele é bem branco mesmo. Eu não pintei aquele ursinho de branco. Eu usei a base branca da nossa terra. Então, assim, pigmento branco é uma coisa que eu não tenho aqui. Eu tenho, assim, eu uso para pintar, tá? Para fazer pintura, mas muito pouco também. Então, assim, eu nunca uso pigmento branco na base, para colorir a base, só para pintura. Então, eu vou controlando o branco com a base mesmo, tá? Se você quiser fazer um sabonete muito, muito branco mesmo, compre a base da nossa terra, que é muito, muito branca. Não quero uma base, não quero um sabonete brancão, eu quero um sabonete colorido mais clarinho, um rosa bebê, por exemplo. Aí você pode usar qualquer base, a branca da nossa terra, da VG ou a do Peter, que são as 3 que eu gosto. E aí você vai controlando ali a quantidade de corante. Só que lembrando que a base da nossa terra, como ela é muito branca, vai ser mais difícil você chegar numa cor mais escura usando ela. E aí você tem que dividir. Já a base do Peter Pan e da VG, como ela é um branco mais translúcido, você precisa usar uma quantidade menor de corante, tá? Porque você vai chegar na cor mais fácil. Então, vocês têm que... E são coisas, gente, que só na prática, tá? Por mais que a gente fale, a hora que chegar na prática é que vocês vão entender e lembrar o que eu tô falando aqui e vai ter essa percepção, assim, do que eu tô querendo dizer para vocês. Tá bom? Mas coloquem na cabeça de vocês, os tons de cores que a gente quer, a gente chega de acordo com a quantidade de base que a gente usa, e não a quantidade de corante, tá? Não adianta você querer fazer um sabonete escuro e colocar meio litro de vidro de corante. Primeiro que você vai encarecer muito mais seu sabonete. Segundo que seu sabonete pode nem endurecer, vai desandar tudo. Não tem necessidade, é um desperdício. Então você consegue economizar aí e ficar com cor muito mais bonita. E sem falar que quando tá com excesso de corante, ou com excesso de pigmento, principalmente pigmento, gente, toma muito cuidado, porque o pigmento, quando tá em excesso, além dele desandar a base, se você colocar muito, ele vai manchar a pele da pessoa. A hora que a pessoa for tomar banho, não vai sair só espuma colorida, porque às vezes sai a espuma coloridinha, assim, você percebe que é da espuma, mas vai manchar, a pessoa vai passar o sabonete e vai ficando aquele risco, assim, na pele da pessoa, da cor do sabonete, de tanto pigmento que colocou, tá? Sendo que não tem necessidade, você poderia ter chegado naquela mesma cor, usando gotinhas de pigmento e controlando a cor ali com a quantidade de base, de cada tom de base que você for usar, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, tem alguma pergunta? Eu acho que eu falei tudo.
Não sei se eu esqueci alguma coisa. Deixa eu ver. Gente, eu tô com uma sinusite, tomando até antibiótico. Eu vou falando, eu vou ficando fanha e não consigo respirar. Meu olho tá até meio vermelho, mas é alérgico. Deixa eu ver aqui as perguntas. Gente, ficou claro a explicação? Ficou muito confuso? Vocês concordam, discordam? Magali, boa tarde. Estou no hospital. Você vai deixar gravado? Vou. Vou deixar sim. Gente, eu acho que eu não vou, assim, eu tô deixando as lives gravadas, mas eu estou estudando a possibilidade de deixar gravadas por um determinado período, tá? Ou deixar ali salva por uma semana e depois tiro do ar, ou por algumas horas. Estou estudando ainda, tá? Mas eu acredito que logo eu comece a fazer assim. Como faço para o sabonete de açafrão ficar amarelinho? Qual base devo usar? Ô, Márcia, que tom de amarelinho que você quer? A gente precisa... Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa amarelinha. Vou pegar duas coisas amarelas aqui para a gente ver a diferença. Ó, tenho esse amarelo e tenho esse amarelo. Percebem a diferença? Os dois são amarelos. Aqui no celular tá parecendo meio verde, mas é amarelo. Então, vocês precisam ter noção disso aqui primeiro, tá? Qual dos dois tons você quer? Você quer esse amarelo? É um tom mais forte? Então, para fazer esse daqui, quanto mais forte você quiser, mais base transparente você vai usar. Você só vai conseguir chegar nesse tom de amarelo, no mínimo, colocando metade branca e metade transparente, tá? Desse amarelo até para o mais escuro. Agora, esse amarelo aqui, percebe que ele é bem mais claro. Então, esse amarelo aqui é como se eu tivesse pegado esse e misturado pigmento branco, tá? Ou seja, para eu atingir esse tom de amarelo, eu vou usar só base branca, tá? E aí, se eu quiser escurecendo, eu vou adicionando base transparente. Se eu quiser mais forte ainda, vamos supor, fiz metade e metade, metade de base branca e metade de base transparente, para ficar nesse tom de amarelo. Ah, mas eu não quero esse tom de amarelo, eu quero mais forte ainda que esse. Então, você coloca 70% transparente e 40% branca. Você vai aumentando a quantidade de transparente, tá? Falando, não, eu quero o máximo do amarelo que eu conseguir. Aí você usa só base transparente e um quadradinho só de branco, só para tirar a transparência. Aí você consegue chegar no mesmo tom da cor que vem no vidrinho do corante, tá? Sabe quando a gente olha a cor no vidrinho assim, que nem do pigmento, eu vi aquele amarelão ali no vidrinho de pigmento, eu quero aquela cor do vidrinho, então você usa a base transparente, tá bom? Se caso eu tiver uma base branca VG e uma base branca da nossa... não, peraí. Se caso eu tiver uma base branca da V&G e uma transparente da nossa terra, tem problema da mistura? Não, pode misturar. Só que se você misturar a branca da V&G, a transparente não vai interferir se é da V&G, se é do Peter, não interfere, tá? Não interfere na cor, na coloração que você vai fazer ali com seus corantes. O que vai interferir é a base branca, tá? Que muda de uma marca para outra, porque umas é muito mais branca. Então você precisa ou colocar muito mais corante, ou dividir metade branca e metade transparente, ou você usa só aquela branca da V&G e do Peter, mas usa menos corantezinho também, porque a cor vai chegar mais fácil. Se você usar a base branca da V&G e a transparente, independente de qual marca que for, ele vai ficar mais forte ainda a cor, porque a base branca da V&G, ela não é tão branca assim. Ela já é um branco mais translúcido, aquele branco que quase vai para o transparente, tá? Então, você vai deixar a cor mais forte ainda. Não tem, pode misturar, mas você tem que ter essa noção de que essa mistura vai dar uma interferência no tom da cor que você quer, tá?
Prof, eu quero uma cor verde-limão. Qual cor mistura? Mistura amarelo com verde, com azul. Com azul. O verde-limão, para ficar aquele verde bem bonito, você coloca o amarelo, porque o amarelo, ele é a cor mais... O verde-limão, ele tem aquela cor mais regalada, né? E o que dá essa cor arregalada ali? Ele parece que ele tende a ir pro amarelo. Então, você vai colorir a sua base de amarela e pinga uma gotinha de azul e mistura. Ai, não cheguei na cor ainda, pinga outra gotinha de azul e mistura. E você coloca um predomínio de base amarela, tá? Desculpa. Você coloca mais corante amarelo do que o azul. Coloca primeiro o amarelo e aí com o azul você vai pingando as gotinhas até chegar no tom que você quer, tá? Sempre a cor mais clara e depois a mais escura até chegar no tom que vocês quiserem, tá bom? Então, você vai chegar num verde-limão mais perfeito se você misturar o corante amarelo com o corante azul numa base branca da V&G ou do Peter, tá? Se você for usar a base branca da Nossa Terra, aí você mistura a cor metade branca, metade transparente para conseguir o mesmo tom das outras duas marcas, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Só posso fazer preto com pigmento e base transparente ou posso usar corante também? Você pode fazer a base transparente, tá? O preto, vocês nunca coloquem na base branca. Tem que ser a transparente, tá? Para ficar esse pretão assim, tá? Que nem esse aqui da minha blusa. Ficar um preto vivo mesmo. Não coloque absolutamente nada de branco. Tem que ser a transparente. Aí você pode, sim, colocar o corante, mas o pigmento você tem que colocar, tá? O que vai acontecer? Se você colocar o corante, você vai precisar colocar uma quantidade menor de pigmento preto. Mas se você não colocar o pigmento, ele não vai perder a transparência. Ele vai continuar transparente, translúcido. Aquele aspecto do sabonete transparente. Ele não vai ficar um preto fechado que você não enxerga do outro lado, tá? E com o preto é a única cor que a gente não consegue fechar a transparência dela sem colocar a base branca. Todas as outras cores, eu fecho a transparência dela colocando um quadrado pequenininho de branca. O preto já não dá. Qualquer coisa branca que eu colocar ali, ele vai para o cinza, tá? Então, quer usar corante para usar menos pigmento? Pode usar, não tem problema. Só que vai dar uma diferença de tom. Ele vai ficar transparente. Seu sabonete vai ser um transparente preto, tá? Agora, pretão mesmo, aí usa pigmento. Pode misturar os dois para economizar, mas sem o pigmento ele não vai fechar, tá? Muito bom, então me esclareceu bastante. Que bom, Adriana. Mesmo de argila preta com base transparente, preciso usar pigmento preto? Consigo fazer com corante preto? Pode, o de argila pode usar corante, porque nesse caso a argila vai tirar a transparência, tá bom? A gente precisa de algum item ali para tirar a transparência do sabonete transparente. E quando a gente vai usar só a base e o corante, ou o pigmento, aliás, quando a gente vai usar só a base e o corante, a gente não tem nenhum item ali que vai tirar essa transparência. Então, o que a gente faz? Coloca o pigmento, porque o pigmento fecha essa transparência. No caso da argila, a argila por si só, qualquer pó que você adicionar ali, ela já vai fechar ela já vai ficar opaca, tá? Ela vai perder essa transparência. Então, você pode sim fazer um sabonete com base transparente usando argila e corante, tá? O corante preto. Não precisa colocar pigmento nesse caso, tá? Porque tem argila ali. Eu falo para usar o corante só quando você não pode... Aliás, eu falo para vocês usarem o pigmento em casos que a gente não pode colocar um pedacinho de base branca e não tem nada mais que a gente vá adicionar ali para poder tirar essa transparência, tá? Mas pode sim. Ficou claro? Márcia, né? Se ficou confuso, me fala, porque às vezes eu vou falando tanto que eu me perco. Adorei, perfeita a explicação, que bom. Obrigada eu, Magali. Esclareceu muito, a Malu falou, que bom. O amarelo mais escuro. Tá, então, Márcia, você entendeu a explicação que eu dei do papelzinho? Tá? Se você quiser, quanto mais escuro você quiser, mais transparente você vai usar, tá?
Então, aí você tem que analisar, você tem corante ou você tem pigmento para fazer esse amarelo? Se você tiver só corante e não tiver pigmento, aí você vai usar a base transparente e um quadradinho de branco para você chegar nesse tom amarelo forte. Ah, eu tenho pigmento, então usa só a base transparente e o pigmento, tá? Que o pigmento fica uma cor linda quando se coloca no transparente. O pigmento fica quase que a cor do vidrinho, a cor que vem no vidrinho mesmo. Amarelo mais escuro. Eu costumo usar açafrão em pó e não coloco corante. Tudo depende do que a gente quer de resultado, né? Eu vejo muita gente fazendo sabonete de argila preta e o sabonete fica cinza, né? Porque faz com a base branca. Se você fizer um sabonete de argila preta usando base branca, coloque corante, tá? Mesmo assim vai ficar um pouco mais difícil chegar no preto, mas coloque corante. Agora, se você quiser, que nem você vai fazer um sabonete de açafrão, você vai fazer numa base branca, ele vai ficar de uma cor. Você vai fazer na base transparente, vai ficar de outra. Se você colocar corante, vai ficar outra. Então, tudo depende do resultado que você quer. De todo jeito, fica lindo. Não existe dar errado, né, na saboaria. Até o errado dá certo. Então, tudo ali depende do que você quer chegar. E outra coisa, gente, muitas vezes a gente idealiza, né? Eu já falei isso. A gente idealiza uma coisa na nossa cabeça, a gente viu uma foto, se inspirou naquela foto e quer fazer igual, quer que fica daquela cor, e no final o nosso produto não saiu do jeito que a gente imaginava. Mas a gente tem que pensar que ninguém sabia o que a gente imaginava. Coloque para vender mesmo assim, porque você vai achar gente que vai gostar do que você fez e vai ficar diferente. Faz de conta que foi intencional, que você quis criar uma coisa diferente, tá? Não fique frustrado por causa disso. Muito bom, Tami, sua explicação. Que bom, Nilda, que você gostou. O açafrão eu já li sobre e diz que causa queda de pelo, sobrancelha. Eu desconheço essa informação, Magali. O açafrão é um dos melhores anti-inflamatórios que existe. Então, assim... Mas, assim, né, tem aquela história que eu já falei aqui outras vezes também. É o açafrão ou é a cúrcuma, né? Porque o açafrão é um condimento que a gente compra para pôr num alimento, que é uma mistura de cúrcuma, né? Porque o açafrão mesmo é aquele amarelão, aquela raiz que parece gengibre. E o condimento, ele não é o produto puro, ele é misturado com fubá, tá? Muitos temperos aí, condimentos, tem um monte de mistura para render e para ficar mais barato. Então, tem que ver o que está causando essa queda. Será que não é um componente que está misturado ali com o açafrão? Porque se for só o açafrão puro mesmo, ele puríssimo, eu não acredito, não sei, eu desconheço, não posso falar, mas eu nunca ouvi falar nessa informação. O que eu sei, que é comprovado cientificamente, é que o açafrão é um dos melhores anti-inflamatórios que existe. Aí a gente precisa analisar sobre isso aí. Eu nunca ouvi essa informação. Bendito cheiro. Oi, adoro suas aulas e dicas. Quando puder, faz um vídeo ensinando a fazer a receita de sabonete artesanal com argilas. Bendito cheiro. O sabonete de argila, eu tenho uma aula no meu curso ensinando a técnica, porque ela é uma técnica mais avançada. Ela dá um pouquinho mais de trabalho para a gente estar fazendo, tá? Então, assim, para eu colocar uma aula aqui gravando, assim, ensinar, fica um pouco mais difícil. Eu tenho no meu feed um vídeo rapidinho mostrando, fazendo um sabonete de argila preta, mostrando a textura que tem que ficar ali antes de você colocar. E uma dica que eu dou para você fazer o sabonete de argila é que você bata ele com fouet ou fique misturando com uma colher até ela chegar a sua base ficar numa textura de mingau. Porque se você simplesmente derreter a base, coloca a argila, mistura e coloca no molde, a hora que essa base secar, a argila vai tudo para o fundo do sabonete. Então, o sabonete acaba ficando com duas cores. Ela fica toda a argila acumulada ali embaixo do sabonete e em cima a base meio que manchada daquela argila que a gente usou. Então, para o pó ficar homogêneo no meio da base, a gente precisa ficar misturando ali até atingir o ponto de mingau para que essa argila não desça, porque a argila é pesada. Certo? Entendi também, obrigada. Adorei as dicas, muito esclarecedor. Que bom, Márcia, fico feliz. Fala um pouco sobre a cor vermelha.
A cor vermelha, Saboria Bambu, é a Mari, minha aluna? Ô Mari, tem uma aula lá no curso ensinando a fazer o sabonete de cor vermelha, tá? Mas basicamente é base transparente com um pouquinho de base branca e eu misturo pigmento e corante, tá? Para chegar naquele tom vermelho bem bonito, assim. Eu coloco o corante para dar a cor mesmo e o pigmento para dar uma fechada, tá bom? Mas o vermelho é chato, né? Assim, é uma das maiores dificuldades que tem mesmo. Mas quanto mais vermelho mesmo você quiser, mais base transparente você usa. Então, base transparente, um quadradinho de base branca, mistura pigmento e corante, tá bom? E lá no curso tem uma aula prática mostrando como que faz, tá? Entendi. Açafrão em pó dificilmente acha ele puro. Para quem quer puro, sem dúvida, o melhor é o in natura. É, com certeza. E outra coisa, o açafrão também é caro, né? O puro mesmo, ele é meio salgadinho. Mas também a gente usa pouco para fazer o sabonete, às vezes compensa. Uma dica que eu dou para vocês, para evitar menos problemas, é vocês comprarem em loja de produtos naturais, tá? Porque a chance dele ser menos misturado é maior em loja de produtos naturais. Evite comprar em mercado, tá? Em mercado é da pior qualidade que tem. Então, procure alguma loja de produtos naturais aí na sua cidade e aí você consegue achar com mais facilidade o açafrão mais puro, tá? O açafrão, para vocês saberem se ele é puro, gente, eu falo porque eu tinha uma loja de produtos naturais, eu tive há uns 2 anos atrás. Então, eu estudei muito sobre isso também. O açafrão puro, quando você coloca num saquinho plástico, você deixa ele fechado num cantinho. Depois de uns dias, quando você pegar o saquinho, você põe a mão assim, ó, parece que tá tudo melado. Sabe quando você pega num saquinho, parece que tá tudo sujo de óleo? Dá até nojo de pegar no saquinho? Acontece isso, porque o açafrão, ele é bem oleoso, então ele libera essas partículazinhas assim e acaba melecando o saquinho. Se você for comprar um açafrão que tá ali faz tempo no saquinho e pega, tá normal, é porque tem mistura. Porque o açafrão verdadeiro mesmo, ele deixa bem nojentinho o saco, sabe? Parece que tá sujo o saquinho, assim. E outra coisa que ele mancha, né? Você encostou na mão, dá o que fazer pra você tirar. Então, é umas dicas assim pra você saber se é puro, tá? Vi os vídeos com dicas no YouTube, vou ver o feed. Obrigada. Imagina, ali nesse vídeo aqui do meu feed, é um sabonete de argila preta, tá? Com mica dourada por cima. E eu mostro certinho ali o ponto que você tem que saber antes de colocar no molde. Só que tem que ser bem rápido, tá? Chegou no molde, chegou naquele ponto, você já coloca no molde rápido, senão endurece antes da hora. Mas se endureceu, não tem problema, é só derreter de novo e fazer o procedimento de novo. Tô adorando seus vídeos no YouTube, que bom, fico feliz. É a Mari, sim. Então tá, Mari, olha lá no curso, na plataforma, eu acho que tá no módulo 16, a aula de sabonete, tá? Fui enganada. Magali, não sei. Não sei te dizer. Eu acho estranho, assim, uma coisa que tem um efeito medicinal tão bom possa causar isso, mas pode ser que seja, pode ser que não. Sobre essa queda de pelos aí de cabelo por causa do açafrão, eu realmente desconheço, então eu prefiro não opinar sobre esse assunto, tá? A única coisa que eu posso te falar convicta mesmo é que ele é um dos melhores anti-inflamatórios que tem, tanto externo quanto internamente. Então, isso eu não tenho dúvidas. Agora, a queda de cabelo, vou ficar te devendo. Deixa eu ver o que a Thalita falou aqui no YouTube. Já gastei um vidrinho de pigmento vermelho e não cheguei no tom que queria. Ninguém me ensinou assim antes. A Thalita, tá vendo? É o que acontece com todo mundo. A cor vermelha e preta é o terror das saboeiras, né? O terror da nossa produção. A gente nunca tem muita dificuldade de chegar no tom. Eu amo os vídeos da prof. Obrigada, Conceição. Gente, mais alguma dúvida? Elizabeth, fazer aqueles moldes de dente branquinho?
Elizabeth, você quer fazer aquele sabonete no formato de dente, é isso? Na cor branca? É essa a sua pergunta? Só para... Se for isso, use a base branca da V&G, porque vai ficar aquele branco bem real do dente mesmo. Aquele branco bem leitoso. Aí você não precisa nem usar corante. Só tome cuidado com a cor da essência, tá? E mais uma vez, gente, todo mundo faz muita confusão com isso. A base da essência é uma coisa, essência fotossensível é outra. Ambas alteram a cor do sabonete. A base altera, essência fotossensível. Desculpa, essência fotossensível também altera, só que uma altera na hora. Você colocou no sabonete ali que você está fazendo, na hora você já percebe que mudou de cor. Agora, a fotossensível vai mudar de cor uns 15 dias depois, uma semana depois, só que ele tende para o caramelo, tá? Toda essência fotossensível, o seu sabonete tende para a cor marrom, para o caramelo, escurecer mesmo. Agora, as essências de base amarelada é como se você estivesse misturando um corante com um corante amarelo, tá? É a base do corante. Ambas mudam a cor, mas são efeitos completamente diferentes, são assuntos diferentes e são cuidados diferentes que a gente tem que tomar, tá? Então, se você quer fazer um sabonete bem branquinho, usa a base branca da Nossa Terra. Ela é bem branca, eu gosto muito para fazer sabonete branco. E preste atenção na cor da sua essência, para o seu sabonete não ficar amarelado, ficar aquele branco encardido, tá? Procure usar uma essência transparente e cuidado também com a essência fotossensível, senão seu sabonete vai ficar marrom a preto depois de uns dias, tá bom? Uso sempre no sabonete íntimo. O que é o açafrão? É maravilhoso também. Ah, aqui falaram em cima. Peraí. Nossa, subiu vários comentários, eu nem vi, agora que eu tô vendo, peraí. Vi que açafrão é depilatório mesmo. Gente, eu não vou saber falar para vocês. Pode ser que realmente seja, não tô falando que não é, tá? É que eu não sei. Não sei dizer. Branquinho é melhor pigmento ou corante? Branquinho é melhor usar só a base. A base branca da Nossa Terra. E aí você não precisa colocar nem corante nem pigmento, tá? E tomar esses cuidados com a essência aí que eu falei. Se você pegar uma base branca do Peter ou da V&G, você vai ter que colocar bastante pigmento branco para ele ficar um branco assim. E eu particularmente acho que não muda muito, não. Tá? Você só vai engrossando ali sua base e você não vai chegar naquele branco ainda que a gente quer. Então, se você tiver a oportunidade de comprar essa base aí da Nossa Terra, você vai perceber a diferença que é de uma da outra, tá? Para fazer sabonetes brancos. Agora, as outras, a V&G Peter Paiva é ótima. Do mesmo jeito, ela só não chega no mesmo tom de branco, tá? Já li que o açafrão funciona como depilador natural, pois é termogênico e afina a raiz dos pelos. Vivendo e aprendendo, eu também aprendo com vocês, tá vendo? Não sabia. Ele é termogênico mesmo, isso eu sei também. Mas eu não sabia, não. Uso sempre um sabonete íntimo. Ah, bom saber. Boa dica. Bom saber. Passar na perna também, né? Para não ficar... precisar ficar depilando. Ficar depilando perna também é o ó, né? Odeio pelos na perna, gente do céu. Eu vou fazer o teste com o sabonete de açafrão, viu? Depois eu conto para vocês. Quando acontece alterar, coloco pigmento ou corante branco. Eu não entendi, Elizabeth. Fala depois sobre essências básicas para a gente usar nas bases transparentes, que não mude a cor. Vou fazer uma semana que vem, vou ver se na quinta-feira eu faço uma live sobre as essências, tá? Aí a gente fala só sobre isso. Porque essência é um assunto muito complexo. Sabe aqueles assuntos que quanto mais você cavuca, mais coisa você acha? Então, assim, essência é um assunto bem chatinho mesmo. As pessoas não dão muita importância, acham que é simplesmente ir lá usar a essência e tá tudo certo, mas tem, às vezes, alguns erros que acontecem no sabonete por causa da essência, a gente nem sabe por que é. Então, quinta-feira que vem, a gente faz uma live, tá? Na quinta-feira, sobre as essências.
Fala assim, comprei um da Daslu, ficou tudo marrom. Porque usou essência fotossensível, Sônia. Viu? A essência fotossensível deixa o sabonete marrom. Aí tem os graus de fotossensibilidade, tem várias coisinhas aí. Mas aí eu aprofundo mais o assunto com vocês na semana que vem, tá bom? Porque é um assunto bem longuinho. Quando acontece da essência alterar a cor do branco, acrescentamos corante pigmento, que é pigmento, tá? Se ficar amarelado ali, você quiser voltar para o tom branco, aí você usa o pigmento. Você deixou gravado de precificação? Não. Nossa, faz... Gente, todas as lives que eu fiz anteriormente, nós tiramos de todas as redes sociais, tá? Tô fazendo umas mudanças aí, tô com o pessoal agora, uma equipe de marketing que tá ajudando, tem bastante pessoas assim envolvidas, então a gente tá com um projeto e por causa disso a gente retirou as lives e agora eu tô colocando devagarzinho, a gente tá colocando de novo, tô voltando de novo os assuntos, tá? Agora eu tô fazendo, essa semana eu comecei a fazer 2 lives por semana, então agora eu vou fazer live toda terça e toda quinta, tá? Toda terça-feira vai ser assuntos relacionados à parte de vendas, empreendedorismo, essas partes mais burocráticas, tá? Marketing, a parte não de botar a mão na massa em si. E de quinta-feira a gente vai falar mais sobre as matérias-primas, sobre o sabonete mesmo, tá? Sobre a produção. Então a gente dividindo aí para poder ficar mais organizadinho. Então de terça mais vai ser lives voltado para esses assuntos e de quinta-feira mais voltados para a parte da produção do sabonete em si, tá bom? Então aí terça-feira que vem a gente vai ter a live de novo, se Deus quiser, nada acontecer, tá? Terça-feira às 3 horas e quinta-feira às 3 horas também. Tô deixando salva por enquanto, mas eu não sei por quanto tempo vai ficar. Eu também tô com um projeto aí de ir deixando salva por uma semana, pelo menos. Não sei, a gente ainda tá estudando o que fazer, tá? Então, quem não assistiu, corre ver, porque eu não sei quanto tempo vai ficar. A live de precificação, eu não sei se tá no YouTube. Não sei se saiu de lá também. Algumas que nós tiramos, a gente colocou de volta. Tem que dar uma olhadinha lá, não sei. Tá uma confusão, assim. A gente tá organizando a casa ainda. Tá bom? Mas eu faço outra com vocês depois. Certo, gente? Alguma dúvida mais? Bom, espero que vocês tenham gostado, então. Espero que tenha ajudado vocês. Bom final de semana para todo mundo. E espero vocês aqui terça-feira de novo, às 3 horas, tá? No Instagram, no Face e no YouTube. Agora sempre pelas 3 plataformas simultaneamente. E tá ficando gravada nas 3 plataformas também, tá bom? E aí na terça-feira eu solto o assunto aqui que a gente vai falar, tá? Tchau, gente. Bom final de semana. Muito, muito, muito obrigada mesmo por todo mundo que esteve aqui. E se vocês quiserem algum assunto, tá, específico, quiser que eu aborde algum assunto aqui na live que eu ainda não tenha falado, que você tenha dificuldade, me mande um direct ou deixa nas caixinhas de perguntas lá nos stories que eu sempre abro e aí eu vou anotando, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus e até mais.